No vídeo de hoje eu pensei em voltar a falar um pouquinho sobre leitura e comentar sobre alguns comportamentos e trends que eu acabei notando enquanto eu voltava a ter o hábito de leitura e que eu acabei chamando de produtificação da leitura. E como eu sinto que isso mais prejudica do que ajuda as pessoas que querem começar a ler, pegar um livro e retomar esse hábito. Um adendo do Lucas da edição. Nesse vídeo eu falo muito sobre criadores de conteúdo que acabam replicando esse tipo de comportamento, de divulgar a leitura seguindo esses padrões de consumo rápido. E isso não é um ataque a ninguém direcionado, é mais uma moda que eu acabei percebendo em alguns vídeos e coisas do tipo, uma forma de cultivar hábitos não muito positivos em relação à leitura. Então, não é que criar conteúdo na internet falando sobre leitura é inerentemente mal, é mais sobre esses hábitos cultivados não muito positivos, que eu acho, pelo menos. Mas é isso, continue com o vídeo. Para começar, eu acho que a principal coisa que me pegou nesse começo foi uma criação surreal de espaço de tempo de leitura para volumes imensos e páginas e páginas e páginas de livros. Foi uma coisa que eu achei muito estranha e muito, como eu falei, surreal, porque eu via criadores de conteúdo falando de séries de livros imensas, de mais de 5 livros lidos em um espaço de dias. E eu entendo que tem pessoas que são leitores rápidos e que às vezes usam técnicas para ler e conseguir aumentar o tempo de leitura deles. Mas isso me pegou muito porque eu sinto que quanto menos tempo você passa com um livro, enquanto você o lê, mais rápido está sendo a sua experiência com ele. Eu não estou falando que você tem que demorar uma década para terminar um livro, mas eu sinto que se você apressa o processo da leitura, você torna ela menos prazerosa, você se sente menos presente, menos imerso na sua leitura. Porque parece que para você poder ler mais rápido, você só passa o olho pela página e não absorve as palavras, não absorve os diálogos e o contexto da história que está sendo contada. E isso eu acho que acaba tirando um pouco do prazer da viagem que você pode sentir lendo um livro. Eu sinto que, além de passar uma vivência meio surreal para quem está começando a ler, que você lê tranquilamente uma série de 7, 10 livros em 3 dias, você também afasta porque parece que se a pessoa não está conseguindo fazer isso, ela está errada. E isso é uma grande picuinha que eu tenho com essas trends de livros. Porque sempre parece que se o que está sendo apresentado como o novo modelo, a nova norma para os criadores de conteúdo de leitura, se você não está a par disso, você não faz parte disso. E isso é muito chato, principalmente para quem está querendo pegar o hábito, porque para uma pessoa que não lê com facilidade ou que não criou esse hábito na infância, ou que está querendo criar esse hábito agora, fazer parte de uma comunidade é positivo. Ter pessoas que te estimulem a ler e que te recomendem coisas e dicas para você poder fazer isso com maior facilidade são de muita ajuda. Só que se você começa a criar metas irreais, isso afasta as pessoas, porque muitas delas não vão ser capazes de ticar essas caixinhas. E isso atrapalha muito. E acho que, como eu disse no começo, mais afasta a pessoa da leitura do que fortalece os laços dela com o livro que ela está pegando para ler. Essa questão do pouco espaço de tempo e muito volume também pode ser muito charlatanismo. Às vezes a pessoa está querendo contar muita coisa dela e aumentar o valor dela no mundo da leitura como um leitor muito, muito rápido. E às vezes isso também só não é verdade. E isso também é outra coisa que atrapalha, porque você cria metas irreais e as pessoas que vão lá e querem se espelhar num criador de conteúdo que fala sobre um assunto que ela está querendo dominar, se sente mal com isso. Outra coisa que eu sinto que acaba afastando as pessoas do hábito de ler é as listas enormes de livros a serem lidos, ou os to be reads, ou os TBRs. Ao passo que você vai lendo, é normal que você crie gosto por autores diferentes, por sagas diferentes,
por autores e livros que se assemelham ao que você já leu e que você tem vontade de conhecer, mas eu sinto que essas trends de livros a serem lidos nessa semana, nesse mês, nesse ano, às vezes podem atrapalhar mais a pessoa de ter uma intencionalidade quando ela está com um livro na frente dela. Porque você cria uma lista infinita de coisas que você quer ler, e isso pode tirar o foco do que você está lendo no momento. Ou pode até atrapalhar, porque você está lendo um livro, mas você já está pensando que daqui a uma semana você tem que estar lendo o próximo, porque você botou tantos livros na meta desse mês, e se você não concluir ele, você se sente mal. Eu acho que nesse caso, criar metas mais realistas e listas mais concisas, mais enxutas de livros que você quer ler, pode facilitar um pouco, porque você se limita, às vezes, a uma série só. Você não bota um timestamp, um período de tempo que você tem que terminar de ler. Você sabe que você vai ler aquela série, mas você não precisa se forçar a ler aquilo em um mês, em uma semana. Você pode tomar o seu tempo. Isso acaba se mesclando com o que eu falei antes, porque as pessoas criam listas enormes, dizem que estão lendo numa velocidade muito, muito rápida, e somando esses dois fatores, as pessoas que querem pegar um livro pela primeira vez, ou uma série de livros pela primeira vez, se não conseguem ficar a par desse ritmo, podem se sentir desmotivadas. E aí fica muito complicado da pessoa criar um laço com o livro que ela está lendo. Porque ela ainda não tem uma lista de 20 livros para ler, de 30 livros, porque ela não está lendo num ritmo acelerado de tantos capítulos por hora, tantos livros por semana, tantos livros por ano. Tudo isso misturado atrapalha mais do que ajuda, eu sinto, na minha concepção. Eu sou um pouco enviesado para falar, porque eu sou um leitor lento. Eu sei que tem pessoas que leem rápido e que têm técnicas e tudo mais, mas eu sinto que a intencionalidade na leitura vale mais do que qualquer outra coisa. Você pode demorar 1 ano, 2 anos para terminar um livro, mas se você está lendo aquele livro e você está aproveitando, absorvendo a atmosfera, entendendo os personagens, se envolvendo na história, isso vale mais do que você ter um TBR de 48 livros para mais. Eu sinto que essa produtificação que eu falei prejudica. Pode funcionar para algumas pessoas e, às vezes, a sistematização auxilia a pessoa a ter um hábito mais sólido, mas, às vezes, limites nessa sistematização e nessa produtificação da leitura também podem ser benéficos. Nem tudo tem que seguir uma planilha no Excel de tempo de produtividade. Você pode ler no seu ritmo, porque a leitura é para ser algo prazeroso. Ela não é para ser uma tarefa árdua, chata, cansativa, que vai te desestimular de ler mais. Ela tem que ser algo que te anime. E você não pode se sentir pressionado por outros por você não estar lendo no mesmo ritmo delas. Às vezes eu sinto que falta um pouco disso em alguns criadores, de apresentar às vezes o seu lado. Realmente falar, eu leio tanto em tanto tempo, mas esse sou eu. E não colocar como norma, porque aí você começa a criar padrões tóxicos de comportamento com a leitura. Porque a pessoa desestimulada lê menos e por conta disso se afasta de uma coisa que pode ser mágica. Então, eu sinto que esse vídeo vem muito pra ir em contrapartida a esses criadores rápidos de conteúdo, que a leitura é algo como se fosse instantâneo, como se a absorção de uma história fosse tão simples e rápida e pudesse ser feita numa velocidade inacessível. Às vezes a lentidão também te leva pelo mesmo caminho, sem tanto sofrimento, sem tanta desestimulação. Acaba sendo aquela parábola da lebre e da tartaruga. Não adianta você querer correr e desistir no meio do caminho. Você pode ir a passinho de tartaruga, um livro por vez, uma série de livros por vez. Um livro por ano, às vezes, pode ser uma meta atingível para você. Como eu falei no meu primeiro vídeo, cada um tem a sua rotina, cada um entende os seus hábitos, cada um se conhece.
Então, não adianta usar sua régua para todo mundo e colocar isso como padrão, como norma. E isso não é só para leitura, isso é para vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falem como que vocês leem, como que vocês criaram esse hábito, como que vocês se deparam com as intempéries da vida que te desestimulam a ler ou que afastam vocês da leitura por algum tempo. Vamos trocar essa ideia nos comentários. Ler é tudo de bom, é muito gostoso. Cada um tem o seu ritmo, cada um lê o que gosta, mas no final, se a gente está lendo, a gente está aprendendo e a gente está aproveitando. É isso. Até a próxima.